Oi, nesse vídeo eu quero falar sobre a segunda lei da termodinâmica. Aqui eu criei algumas simulações para a gente discutir isso de forma visual. E eu não, né? No fundo foi o ChatGPT, né? Mas eu sou do tempo que a gente programava isso aqui na força bruta mesmo, né? Eu sou do tempo que a programação era raiz, né? Mas enfim, o que eu queria mostrar com isso, né? Normalmente a segunda lei da termodinâmica ela é apresentada como o calor flui espontaneamente do corpo quente para o corpo frio, né? E, bom, isso é uma obviedade, né? A gente percebe isso do cotidiano o tempo todo, né? Não precisava chamar isso de lei. Mas a segunda lei ela tem várias formas de ser apresentada, né? E embora esse pequeno enunciado que eu apresentei seja um dos mais simples, ele meio que esconde uma coisa muito importante, né? O que meu orientador chamava de um canto de página, né? Uma coisa que parece insignificante, mas é sutil, né? Essa palavra espontâneo, né? O calor flui espontaneamente do corpo quente para o corpo frio. Para tentar chegar numa compreensão melhor disso, em vez de só falar, eu quero mostrar aqui a simulação, né? Do lado esquerdo nós temos uma caixa com umas bolinhas vermelhas em alta velocidade. E do lado direito nós temos uma outra caixa com bolinhas azuis em baixa velocidade. Temos um total de 20 de cada lado. E as energias aqui para cada partícula 5 das vermelhas e 2 para as azuis. Por isso que tem 100 de energia do lado esquerdo e 40 do lado direito. Eu vou clicar nesse botão, vai abrir-se uma fenda aqui. E as bolinhas vão poder transitar de uma caixa para outra. Veja que tudo aqui é determinístico. Não tem nada implicitamente aleatório aqui. Essa bolinha, se a gente pegar a posição e velocidade dela, a gente tem como descrever todo o seu passado e todo o seu futuro pelas equações da cinemática, né? Porque tudo aqui é determinístico, não tem atrito, não tem caos, não tem nada, não tem nem interação entre elas, né? Então, a aparência de caos, a aparência de movimento aleatório é apenas uma questão de percepção aqui, né? Porque são muitas e a gente acha que tem uma certa desordem, um certo caos, mas aí é tudo determinístico, né? E mesmo nesse sistema determinístico, nós vamos observar flutuações que podem ser consideradas quase que aleatórias, né? Abrir aqui a fenda, né? Essas bolinhas começam a transitar entre de um compartimento para o outro. Observe aquilo que foi dito, né? O calor flui espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio. Ele tinha energia, o lado esquerdo, né? Inicialmente 100. Olha, voltou para 100. Né? Olha, aumentou, subiu, passou do que ele tinha antes. Mas a tendência é que ele vá diminuir, que a energia flutue para um estado em que tenha mais ou menos 70 de um lado e 70 do outro. Ele vai ficar preso a isso? É claro que não. Vai continuar flutuando, como eu falei. Esse comportamento aqui é determinístico. As bolinhas tem todo o seu passado e futuro já preditos pela sua configuração inicial. Mas a tendência é que ela permaneça por mais tempo, mais ou menos nesse estado que está agora. Algo entre 60, 70, 80 para cada um dos lados, né? E tenha mais ou menos um número igual de bolinhas nas duas caixas. Lógico, isso aqui não vai perdurar para sempre. Vai ter momentos que a energia vai voltar para o 100 que estava antes do lado esquerdo, ou até o passar disso, como a gente viu, olha, está acontecendo agora, né? 102, 107. Vai ter momentos que ela vai baixar para 40 do lado esquerdo, né? Enfim, tudo isso são flutuações. E essas flutuações, a gente tá vendo aqui uma coisa, né? Se a energia do lado esquerdo em alguns momentos fica maior do que era antes, é como se não, é o fato do corpo frio, né? Digamos que a caixa da direita seja o corpo frio, tivesse aquecido o corpo quente. Isso de fato acontece. A segunda lei da termodinâmica não proíbe que o fluxo aconteça no sentido contrário. Acontece que predomina o outro sentido. Predomina o estado em que há uma diminuição da energia do corpo
do corpo mais quente. E de fato a gente vê mais isso aqui, né? Vê mais estados mais com energias menores do que 100 do que energias maiores. Quando ele chega nas energias maiores, dura pouco tempo, né? Enquanto ele passa muito, muito mais tempo com energias menores do que 100. É sobre isso que fala a segunda lei. E essas flutuações ficam mais e mais insignificantes, né? Comparados assim a um comportamento médio, quando o número de partículas vai aumentando. Observe, né? Começamos com 500 de cada um dos lados e está diminuindo bruscamente aqui as nossas vermelhas e aumentando bruscamente as vermelhas do lado direito. Obviamente, vai chegar um momento que elas vão tender a um equilíbrio em torno de mais ou menos 250, 200 e alguma coisa, né? Ainda vai haver flutuações? Vai haver flutuações, mas vai haver uma situação muito mais próxima de uma estabilidade do que com um número menor de bolinhas, cuja flutuação era bem mais sensível, né? A gente tinha flutuações que ia olhando para a energia, né? De energias um pouquinho maiores do que a configuração inicial da caixa da esquerda. E olha só, aqui esse estado com energias maiores do que o estado inicial, que era 2500 para a caixa da esquerda, pode acontecer? Pode, aleatoriamente em alguns instantes de tempo. Pode ser que tenha mais bolinhas vermelhas ou uma concentração maior de bolinhas azuis e vermelhas do lado esquerdo, tal que sua energia fique maior do que a configuração inicial. Pode acontecer, mas o tempo, o número de estados em que isso acontece tende a ser menor, perdura por menos tempo, né? Quanto maior for o número de partículas. Se isso já é perceptível para esse pequeno aumento, né, de 20 para 500, imagine um avogrado, um mol de uma substância que é 6,22 vezes 10 a 23, né, partículas. Aí sim as flutuações elas são tão insignificantes frente ao valor médio, que pode ser considerado, em termos macroscópicos, praticamente uma constante quando é atingido o estado de equilíbrio, né? E olha só, nós estamos chegando mais ou menos onde eu disse que o que aconteceria, né? Nós temos mais ou menos estamos tendendo a um estado de bolinhas em números iguais dos dois lados da caixa, praticamente. Quanto maior for o número de bolinhas, mesmo considerando que todas elas são completamente determinísticas, menor é a percepção dessas flutuações, né, frente ao valor médio. Tá. Outro aspecto interessante da segunda lei da termodinâmica é falar sobre o fluxo temporal. Porque vamos pensar aqui. Aqui nós temos uma bolinha de sinuca, ela vai colidir de forma perfeitamente elástica contra uma parede e fica nisso, nesse loop, né? Nós estamos vendo aqui o tempo passando. E se você aprendeu lá a cinemática, você dá a posição e a velocidade, como aqui é tudo com velocidade constante, você sabe encontrar essa bolinha em qualquer outro instante de tempo, se você souber posição inicial, velocidade inicial, né? Qualquer outro instante de tempo, seja no futuro ou no passado, você consegue descrever onde é que ela vai estar. Nós temos um fluxo de tempo que é previsível, né? Perceptível. Agora veja o que acontece se eu clico aqui no botão retrógrado, né? Ou seja, olha aqui para o tempo está diminuindo. E o que foi que aconteceu com o movimento da bola? Ela estava indo para frente, depois foi para trás, né? Uma obviedade. Eu estou aqui rebobinando a fita, ela vai fazer o contrário do que ela fez, claro. Mas, e daí? E daí o seguinte, ó. Vamos olhar agora sem o tempo. Percebe que essa bolinha indo para a direita e agora ela está indo para a esquerda? Se eu pedisse que você fechasse seus olhos, eu clicasse aqui no botão ou não do botão retrógrado e aí eu dissesse para você abrir seus olhos, você saberia dizer se eu apertei ou não o botão? Se ela está indo ou está rebobinando? Se ela está voltando para trás? É impossível, né? Olhando dessa forma aqui,
pelo próprio movimento, é impossível dizer se está rebobinando ou não, porque para mim, esse movimento que ela está tendo aqui pode ser um movimento realmente para frente ou pode estar sendo um movimento para trás que está sendo rebobinado. É totalmente indistinguível as duas situações, né? Isso porque a gente está olhando para uma partícula só. Agora, é aqui que entra o que a gente vai chamar de entropia. Entropia é uma variável na física que quantifica o número de estados. Porém, em termos didáticos, a gente costuma dizer que a entropia está relacionada com o grau de desordem de um determinado sistema. Então imagine aqui a configuração inicial de um jogo de sinuca, onde nós temos uma certa ordem, né? As bolinhas estão todas organizadas, tem uma certa posição e aqui está a bola branca. Eu vou perturbar esse sistema, dando energia para ele, né? E aí, o que a segunda lei da termodinâmica diz? Todo processo termodinâmico aumenta a entropia, sempre, né? A entropia sempre aumenta, ela sempre aumenta e é sempre aditiva, né? Agora, olha só o que acontece se a gente retroceder, se eu apertar o botão de rebobinar. Inicialmente não tem nada de novo, né? Pra mim, ainda não tem como distinguir o fato do tempo ter ido pra frente ou estar retrocedendo, né? Até que, olha só o que vai acontecer, né? Elas voltam a se juntar e se organizar. Isso aqui não acontece na vida real, por vários motivos. Primeiro que atrito, né? O atrito ia fazer com que elas fossem perdendo energia com o tempo. E mesmo que isso não houvesse atrito, era muito improvável que algum tipo de movimento criasse essa ordem. Mas veja a palavra que eu usei, improvável. Não é que seja impossível, é só improvável. Pode acontecer. Do mesmo jeito que lá na simulação anterior a gente viu que em alguns instantes o corpo frio possa até aquecer o corpo quente. Pode, mas é muito improvável, principalmente quanto maior for o número de partículas. A mesma coisa acontece aqui. Nós temos uma direção preferencial da evolução dos estados, da probabilidade dos estados, que é a evolução para a desordem. Esses são os estados com maior probabilidade de acontecer. Não é que não possa acontecer o estado de ordenamento, como a gente está vendo aqui, só que ele não predomina, né, frente ao da desordem, né, o número de estados desordenados, digamos assim. Pois bem, tem outros aspectos, claro, da segunda lei da termodinâmica para ser discutido, mas o que eu queria mostrar era apenas essa parte da entropia e da influência temporal, né? A entropia me dá a direção positiva da evolução do tempo. É por causa dela que nós conseguimos distinguir a evolução progressiva do tempo. Como o pessoal costumava dizer antigamente, né? É impossível descozinhar um ovo, mas se você procurar no YouTube, você vai acabar encontrando algum vídeo de alguém descozinhando um ovo, né? Alguns processos eles podem ser reversíveis, né? Agora, paga-se um preço para isso, claro, né? Como a gente está vendo, o calor flui espontaneamente do corpo quente para o corpo frio, mas o ar-condicionado faz exatamente o contrário. Ele tira calor do corpo frio e joga no corpo quente. Agora, para conseguir isso, ele tem que pagar um preço, né? Que é realizar um trabalho, gastar energia. E a mesma coisa com qualquer outro sistema termodinâmico que crie essa aparência de controle da entropia, como é o caso da vida. A vida, se a entropia sempre aumenta, se a bagunça sempre aumenta, né, essa desordem sempre aumenta, a vida não deveria existir. Mas a vida, de certa forma, é uma espécie de mecanismo que controla aparentemente a entropia, né? Mas veja, é impossível isso. A entropia ela sempre aumenta. Quando você diminui a entropia para um sistema, ele necessariamente aumentou a entropia de outro, de uma forma que a entropia total dos dois, a soma dos dois, vai ser sempre maior do que a do estado inicial. Qualquer sistema
perturbado, ele vai ter um ganho de entropia, né? Pois bem, mas essa parte da relação da entropia com a vida é interessante e merece um vídeo à parte. Eu recomendo muito a leitura do What is Life, do Schrödinger, ou Que é Vida, né? Tem em português. Eu vou botar um link na descrição. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.